O Centro Acadêmico dos Alunos do Curso de Direito da Faculdade Grande Fortaleza trouxe para o auditório Beniveras a palestra Cidade para Pessoas, Mais Gestão, Menos Política, ministrada por Paulo Angelim. O palestrante, formado em Arquitetura e Gestão de Marketing, abordou o tema com esclarecimentos e um debate qualificado e técnico sobre os rumos urbanísticos de nossa cidade. Boa noite a todos. Vamos tentar dar a maior dinâmica possível, enfim, com uma interação, para esse momento aqui, de tal forma que a gente transforme isso numa grande conversa, e assim a gente consiga enriquecer esse debate. Vamos, de alguma forma, tentar estabelecer aqui essa mecânica ou dinâmica de um debate, porque eu acho que assim a gente consegue sair daqui mais, enfim, com mais elementos para formação ou para construção de uma ideia sobre a cidade, no caso, especificamente a cidade de Fortaleza. Primeiro, conceitualmente, o que vem a ser essa questão da cidade para as pessoas? A princípio, você pode até se perguntar, mas espera aí, as cidades não são feitas para as pessoas? Infelizmente, não. As cidades elas são vividas e só se justificam, obviamente, pela população que nela habita, mas na hora de se fazer a gestão e de se delinear o crescimento da cidade, por exemplo, muitas vezes não se leva em consideração as pessoas como diretriz maior, como prioridade maior, como matriz maior de todas as discussões e de todas as decisões. Mas em que aspecto isso não acontece? Da seguinte forma, muitas vezes, as decisões que são tomadas dentro de uma cidade levam em considerações os agentes econômicos, levam em considerações as questões políticas, levam em consideração também políticas públicas que não têm o ser humano na sua condição mais básica, que é a de pedestre, tá certo? Na hora de se locomover, como sendo a causa maior dessas decisões. E aí acaba-se fazendo o desenho de uma cidade, a gestão e planejamento dessa cidade, tomando-se em consideração a pessoa na condição de motorista. O que aconteceu? Nos últimos 50 anos, nós tivemos uma grande revolução no desenho da cidade por conta do advento do carro. O carro ele trouxe uma grande transformação para o desenho urbano, para o planejamento urbano. As distâncias agora se encurtaram, isso a partir do advento do carro, advento do transporte motorizado, as distâncias se encurtaram. E por força das distâncias se encurtarem, eu consegui vencer distâncias maiores, acabou acontecendo um fenômeno muito comum a muitas cidades, que é um fenômeno extremamente não interessante, extremamente agressivo e prejudicial a uma boa urbanidade, que é o chamado espraiamento da cidade. As cidades vão se espalhando, vão se criando uma série de vazios urbanos, isso se torna caro para a gestão municipal conseguir levar todos os serviços públicos, todas as facilidades, e isso também acaba criando para o morador da cidade uma série de complicadores, uma série de dificuldades adicionais para conseguir viver bem nessa cidade. Viver não significa só morar numa cidade. Viver significa habitá-la, mas viver também significa estudar, significa consumir, significa ter lazer, ou seja, brincar, se divertir, significa trabalhar. Isso é o que a gente pode colocar como um conceito de vida em cidade. Não se vai para uma cidade exclusivamente para morar nela. Existem até cidades que são chamadas cidades dormitórios. Por quê? Porque praticamente você não vive na cidade, apenas cumpre com uma das funções de vida urbana, que é a de dormir, ou seja, que é de tão somente se abrigar. Mas todas as outras atividades são feitas em outros centros urbanos. O que acontece com uma cidade que não tem como matriz ou como diretriz
as pessoas, o ser humano, como sendo a sua causa maior. O que acontece com a cidade? Essa cidade, ela perde em atratividade. Essa cidade, ela não estabelece ambiência para o desenvolvimento daquilo que é mais sagrado num centro urbano, que são as trocas, as relações de troca, os encontros. É engraçado que no interior, quem for aqui do interior, eu sou de Xaramubim, se alguém está num distrito ou numa fazenda e essa pessoa diz que vai para a cidade, ela não diz que vai para a cidade, ela diz que vai para a rua. Eu não sei quantos de vocês aqui já viveram essa situação, já tiveram essa experiência de ver alguém dizendo, onde é que você vai hoje? Não, hoje eu vou para a rua. Quer dizer, a rua é o elemento urbanístico mais definidor do que vem a ser uma cidade. Você tem, muitas vezes, um povoado, e quando esse povoado começa a se organizar em ruas, uma das primeiras providências para transformar um povoado num distrito é, de alguma forma, calçamentar, ou seja, pavimentar, urbanizar um trecho desse povoamento ao que se dá a referência de rua. Rua é, efetivamente, o grande palco de celebração daquilo que a cidade nos proporciona de melhor. A troca. Mas essa troca não é só de experiências pessoais, de relacionamentos. Essa troca também são trocas comerciais, são trocas culturais. Hoje aqui nós estamos numa troca cultural, numa troca educacional, porque de alguma forma está não só se gerando e produzindo conteúdo, mas se passando conteúdo, e vocês se apropriando desse conteúdo, estão construindo, obviamente, que ideias, pensamentos acerca de um determinado tema. Essas são coisas que uma cidade consegue proporcionar. O que acontece com uma cidade que não tem isso como sendo seu objetivo maior? Ela simplesmente se preocupa em deixar que as pessoas circulem. Circular e não estar, conviver, permanecer. Ela não está preocupada em criar espaços onde as pessoas se encontrem. Por conta do advento do veículo, do carro, o que aconteceu? As pessoas circulam numa escala que não é humana. Elas circulam numa escala que é sobre-humana. E por conta da tecnologia, foi agregado ao planejamento da cidade, ao planejamento da cidade, uma outra variável que se supõe ser uma variável que determina quão desenvolvida é essa cidade. Essa cidade permite que os seus habitantes circulem de forma rápida. Foi introduzida essa outra variável chamada velocidade. Hoje existe uma espécie de paranoia em busca de incremento, aumento da velocidade de deslocamento e não a fluidez do deslocamento. Eu não teria problema nenhum em vir lá de onde eu vim, eu levei 1h e 25 minutos para chegar aqui, mais ou menos. Eu não teria problema nenhum de vir nesse espaço, nesse percurso, tá certo? Vir a uma velocidade relativamente baixa, chamada baixa, que seria algo em torno de 25 a 30 km por hora, desde que isso fosse contínuo. O que muitas vezes nos inquieta muito é a intermitência, a interrupção, porque você tem momentos. O que ocorre? Você tem momentos de fluidez e tem momentos de gargalo, por falta exatamente de um planejamento adequado. O que acontece então? Quando você tem esses momentos de fluidez vindo de uma experiência negativa de gargalo, você acelera para exatamente tentar, de alguma forma, compensar o tempo que você perdeu naquele trecho onde você ficou parado propriamente. E as pessoas não querem, por conta da velocidade desses novos tempos, as pessoas não querem ficar paradas. Por quê? Porque elas querem se movimentar, elas querem se mover, se deslocar. Então, por força disso, o que aconteceu? Existe uma verdadeira busca
obstinada por não só da fluidez, mas principalmente da velocidade. Hoje, se falar em redução de velocidade, como aconteceu em São Paulo e eventualmente está acontecendo em Fortaleza em alguns trechos, é quase que decretar uma espécie de regressão no desenvolvimento da cidade. Quando, na verdade, toda e qualquer tentativa de trazer a velocidade desumana e sobre-humana para a escala humana, a escala do homem, do indivíduo, é, na verdade, uma tentativa de deixar essa cidade mais voltada para as pessoas. Percebam só uma coisa. O que é um deslocamento humano, ou numa escala humana? É aquele que é feito a partir da minha própria força motriz. Ou seja, onde eu gero a força necessária para esse deslocamento. O primeiro e mais básico deles é o pedestre. É a caminhada. Quando eu caminho, eu estabeleço, a partir das minhas próprias capacidades e forças, eu estabeleço um meio de deslocamento. O pedestre, ou seja, caminhada, é um meio de transporte. É quando eu me autotransporto de um local para o outro. Foi assim por séculos. Foi assim por milênios. Até que, efetivamente, obviamente que a gente fazia uso de animais para isso, fazia uso de um cavalo para isso, fazia uso, eventualmente, de uma carroça para isso. No cavalo, não, você não tinha essa escala sobre-humana. Tanto que era muito comum nos centros urbanos, obviamente que eu estou falando aqui de alguns séculos atrás, nesses centros urbanos nós temos, não seria atropelamento, mas acidentes causados, né, por pisadas de cavalo, enfim, alguma coisa desse tipo. Tá? Por quê? Porque você, quando sai da escala humana, saiu da escala humana, você começa a colocar em risco o indivíduo. Então, percebam, o primeiro deles é a caminhada. O segundo é algo que foi inventado no século XIX, lá por volta de 1850, que se chama bicicleta. Esse é um outro equipamento, um outro dispositivo que a gente, se valendo dele, mas usando a nossa própria força, pode impor um deslocamento mais confortável e mais rápido. Chegou aí para naquilo que a gente pode dizer, ou pode chamar, de deslocamento na escala humana. Esses deslocamentos ainda nos permitem os encontros, as trocas. Nos permitem os encontros e as trocas. Por quê? Porque muitas vezes você está numa bicicleta e se encontra com alguém, pedala junto com ele, estabelece essas trocas, estabelece relações de convivência, você consegue cruzar com alguém e acenar para essa pessoa, você consegue cumprimentar alguém que está parado em pé, você consegue frear a tempo, né, quando você está numa bicicleta, o suficiente para evitar que alguém, né, entre em risco, corra o risco, um determinado risco, né, de um eventual acidente, enfim. O que aconteceu então com o carro? Saímos dessa escala humana e fomos para uma escala onde dentro da cidade a gente vê pessoas se deslocando. Gente, percebam só uma coisa. Era muito romântico quando a gente dizia, cuidado, atrás de uma bola sempre vem uma criança. Era muito romântico isso. Hoje em dia, praticamente, a gente não consegue mais ver esse tipo de coisa, sequer ter esse tipo de preocupação, porque não existem mais essas bolas e essas crianças na rua. Tamanha foi a condição de perigo que foi estabelecida para a vida urbana, para a vida em cidade. A vida em cidade hoje é extremamente perigosa. Mas não é perigosa só por uma questão de violência urbana. É perigosa por quê? Porque se deu uma ênfase tão grande em se deslocar na cidade, ao trânsito da cidade, é uma coisa hoje moderna que se utiliza esse termo, a mobilidade da cidade, que as outras funções, elas foram sendo ignoradas e desconsideradas na hora de se fazer o planejamento de uma cidade voltada para as pessoas. Olha como é que era antigamente. Antigamente era assim. Normalmente, quando uma indústria se instalava numa determinada região da cidade, obviamente que as primeiras indústrias, elas nasceram nos centros. Todas as cidades, quase que invariavelmente, elas são radiais. Elas nascem de um pequeno ajuntamento e desse ajuntamento elas começam a se expandir, né? Normalmente de forma concêntrica. No nosso caso aqui em Fortaleza, como nós tínhamos dois grandes limitantes, um limitante a norte,
que era o mar, e um outro limitante a leste, que é também o mar. A leste nós temos uma Praia do Futuro, a norte nós temos desde Barra do Ceará até o Mucuripe. Esse limitante não nos permitia se expandir para lá. Não teve outro jeito. Percebam só que coisa terrível para a cidade é a conformação urbana da cidade de Fortaleza. O centro da cidade de Fortaleza não é no centro. Vocês concordam comigo que o centro da cidade de Fortaleza, na verdade, ele é deslocado a norte, e quem mora no Canidezinho, quem mora no Parque São José, enfim, ele está numa extremidade absolutamente oposta, máxima, ao centro da cidade. Como é que a gente chama, então, de centro da cidade aquilo que está exógeno, ou seja, aquilo que está fora, excêntrico? Na verdade, é excêntrico, se eu for considerar o centro geográfico da cidade de Fortaleza. Isso acaba trazendo implicações de deslocamento terríveis. Imaginem que se, porventura, o centro da cidade de Fortaleza fosse realmente onde é o seu centro geográfico, aproximadamente ali, aeroporto, alguma coisa assim. Eu teria, muitas vezes, reduzida pela metade os deslocamentos da cidade. Não que a gente continue precisando sempre ir para o centro. Não que a gente continue precisando ir sempre para o centro. Mas, eventualmente, pode-se precisar. Hoje, inclusive, se fala... eventualmente se fala de levar a Câmara Municipal de Fortaleza para o centro. A prefeitura já é no centro da cidade. Eu, particularmente, acho que seria de excelente tom, se porventura o centro administrativo da cidade de Fortaleza, ele fosse mais democrático, nós vamos já falar sobre isso, sobre democracia, tá certo? E ele se estabelecesse nessa região aí, nessa região do aeroporto, estou falando de Borges de Melo, eu estou falando de Parangaba, estou falando de Montese, alguma coisa, porque com certeza nós daríamos muito mais equilíbrio na relação desse centro administrativo da cidade com a própria cidade. Hoje nós temos, naturalmente, se eu tenho um centro administrativo deslocado para a região norte de Fortaleza, no caso, no centro da cidade, eu acabo criando uma espécie de privilégio para essas regiões, e vocês sabem muito bem o que acontece com toda a região periférica ao centro, e aquela ainda mais distante ao centro. Vá ali na Palpina, por exemplo, ou vá no Parque Santa Rosa, no Parque Santa Maria, que você vai ver o que é o ficar na periferia da periferia do centro da cidade. Você vai ver o quão essas regiões são esquecidas. Alguns de vocês aqui conhecem isso. Por isso, cabe aqui um grande questionamento para todos nós. Temos uma cidade justa? Temos uma cidade democrática? Na minha visão, não. Primeiro, falando sobre essa questão, para eu concluir essa questão de cidade para as pessoas, para depois entrar nessa outra questão, nessa outra provocação que eu fiz, uma cidade com mais gestão e menos política. Completando essa questão da cidade para as pessoas, vocês já viram propagandas que dizem assim, na cidade todos somos pedestres. Normalmente, esse complemento de propaganda está em mensagens trazidas por indústria automobilística. A indústria automobilística costuma muito dizer, ao final, é uma tentativa de se humanizar. É uma tentativa, de alguma forma, dizer, estou preocupado com as pessoas. E eles dizem, motorista, na cidade somos todos pedestres. Realmente, do ponto de vista de políticas públicas e políticas nacionais de mobilidade, nós temos sim que uma política estabelecida, inclusive pelo Código das Cidades, plano diretor, enfim, que está me faltando o termo exatamente agora, enfim, mas acho que é o plano de mobilidade nacional, alguma coisa, plano de mobilidade urbana nacional, alguma coisa assim. Tá? Feito pelo Ministério das Cidades. Ele estabelece claramente que a prioridade na cidade, do ponto de vista da mobilidade, é do pedestre, acima de qualquer coisa. O conceito é muito claro. O maior protege o menor, o mais forte protege o mais fraco. Porque nós estamos, como pedestre, na condição mais vulnerável que nós podemos estar no que diz respeito ao deslocamento dentro da cidade. Depois, o ciclista, que são, no caso, os dois meios de transporte individuais não motorizados,
e depois o transporte motorizado coletivo, e depois o transporte motorizado individual. Tá certo? Mas antes mesmo de eu chegar no carro e na moto, vem como prioridade de qualquer cidade o transporte coletivo. Porque o transporte coletivo efetivamente consegue dar vazão, ele é poluente, né? Infelizmente nós ainda não temos aqui equipamentos, enfim, né, sustentáveis, ecologicamente sustentáveis, como bondes elétricos, ou já tivemos. É incrível como a gente regrediu, né, do ponto de vista, né, urbanístico. Não só Fortaleza, mas, enfim, os grandes centros urbanos. E como também estamos atrasados. Na Europa se começou a fazer essa reversão, né, no equívoco que foi os caminhos tomados para o planejamento urbano, se começou a fazer na década de 70. Portanto, nós só estamos atrasados 40 anos. Besteira. Daí você tira como uma coisa grave. Mas perceba só uma coisa. Nessa questão aqui, tá? Primeira coisa, pedestres. Segunda, bicicletas, ou seja, ciclistas. Depois, o transporte coletivo. Porque você não pode deixar de considerar que as pessoas precisam se deslocar nas cidades, principalmente quando essas cidades vão crescendo. Elas crescem de forma desordenada. Paulo, o que é crescer de forma desordenada? Uma cidade ideal, ela cresceria da seguinte forma. Ela cresceria levando ofertas de trabalho, serviço, comércio, escola, lazer, para todo novo espaço que se criasse. Uma cidade voltada para as pessoas faria o seguinte, teria na cidade de Fortaleza vários centros e não somente um centro. Existe uma tentativa, houve uma tentativa disso, no momento em que a cidade de Fortaleza passou por uma reforma administrativa, político-administrativa, em que se criou regionais, ok? Se criou regionais em função de densidade, principalmente de densidade populacional. A tentativa é que essas regionais todas tenham mais ou menos o mesmo número de habitantes, de tal forma que essas pequenas subprefeituras conseguissem atender às demandas. A gente sabe muito bem que tem uma regional em Fortaleza que efetivamente funciona muito bem, e é que recebe os maiores recursos. Alguém sabe dizer qual é essa regional? 2. Se vocês fossem olhar um mapa da cidade de Fortaleza e verificar onde estavam distribuídos os recursos municipais, vocês acham que eles estariam mais concentrados aonde? Em que região da cidade? Na Velha, né? Aldeota, Meireles e tudo. A gente começa então agora a sair dessa questão cidade para as pessoas e entrar nessa questão gestão e menos política, mais gestão e menos política. Infelizmente, gente, notem o seguinte, existe uma espécie de paradigma, de que uma cidade que evolui é uma cidade que tem obras. Uma gestão que funciona é uma gestão que faz obras. O prefeito atual, inclusive, está vindo, já começando a anunciar um pacote gigantesco de obras, de novas obras. Alguém pode imaginar por que esse novo pacote gigantesco de obras? Campanha. Por que eles fazem isso? Porque, infelizmente, a população ela não é orientada a cobrar da gestão funcionamento das coisas. Ela é cobrada, tem-se ainda, é uma coisa quase que medieval, tem-se ainda nas obras a grande projeção ou a grande expectativa, sabe? É quase que como se fosse uma transferência, né? Uma transferência pessoal de orgulho, né? Para as obras, né? Ou seja, se faz essa transferência para as obras, a simbologia de que nós estamos progredindo e se desenvolvendo. Então, você não vê efetivamente uma cobrança mais forte da população, um engajamento maior, uma mobilização maior, uma consciência maior de exigir que as coisas funcionem com eficiência, ou seja, que os serviços sejam prestados com eficiência. E muitas vezes se embota na população, tá certo? Ou seja, se cria uma cortina de fumaça e se cria na população uma espécie de venda nos olhos com obras.
tentando de alguma forma encobrir a negligência administrativa. Vejam o que acontece. Você quer ver uma coisa absolutamente comum em períodos eleitorais, em períodos de campanha? Pavimentação de ruas. As pessoas, de alguma forma, entendem que se sua rua foi pavimentada, porque se melhorou o deslocamento na sua rua, houve, de alguma forma, urbanização e progresso na sua região. Urbanização e progresso. Quando, na verdade, a cidade ela está aí, ela está posta para cumprir uma série de outros papéis e fornecer e prestar uma série de outros serviços, como educação, como saúde, como segurança, e aí vai afora. Então, existe hoje um grande equívoco por parte da população que acaba induzindo as gestões a perpetuarem essa prática extremamente nociva, extremamente prejudicial para a humanização das cidades e para o desenvolvimento humano das cidades, que é o quê? Apostar que obras são progresso, obras são desenvolvimento. Então, vejam só, infelizmente, não se tem, e aí a gente precisa analisar especificamente a cidade de Fortaleza, não se tem na cidade de Fortaleza uma lógica, uma força motriz que diga claramente que existe a intenção, o propósito, o compromisso de se estabelecer justiça urbana na cidade. Eu vi aqui que tem a frase da semana acadêmica, fala sobre dignidade humana, correto? A frase que sustenta, enfim, essa semana acadêmica fala de dignidade humana. E eu gosto muito do termo dignidade urbana. Dignidade urbana. Dignidade urbana significa dizer o seguinte: vamos separar, basicamente, numa cidade, 2 tipos de espaço. Aliás, 3 tipos de espaço. O espaço natural não construído, o espaço urbano construído público e o espaço urbano construído privado. 3 espaços. O espaço natural não construído, que precisa ser preservado, precisa ser cuidado, zelado e colocado, inclusive, a serviço, não para mau uso, mas para contemplação, para lazer da população. E 2 espaços. O espaço público construído e o espaço privado construído também. Então, vamos lá. Quando eu começo a olhar para o espaço público, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês que é muito provocativa. E ela para gerar indignação. A minha expectativa é que gere indignação. Calçada é um espaço público ou privado? Público. A via de rolagem ou de deslocamento, tá certo? Ela é um espaço público ou privado? Público. Praças são espaços públicos ou privados? E por que as calçadas, as ruas e as praças da região periférica não são ou não têm a mesma qualidade, o mesmo acabamento, enfim, as mesmas condições urbanísticas que as praças, ruas e calçadas da Aldeota, Meireles e aí vai fora? E Dionísio Torres, por exemplo, por que não tem? É indignação. Olha, isso é injusto, é extremamente injusto. Mas o que mais me intriga, o que mais me inquieta e me indigna, sabe o que é? É o seguinte: isso começou hoje? Não! Isso vem se perpetuando e vem se multiplicando. E o que mais me inquieta é que eu não vejo mobilização por parte das pessoas que moram nessas condições mais precárias. Eu não vejo mobilização e engajamento em torno do combate a esses desequilíbrios ou injustiças. Então, vejam só qual é o ponto que eu estou levantando aqui para vocês. Um modelo de cidade, para mim, por exemplo, eu vim aqui falar sobre cidade para as pessoas, mais gestão e menos política, seria mais ou menos assim. Por que é menos política? Porque a política que é feita hoje, eu não vim aqui falar sobre isso, mas eu tenho que necessariamente fazer menção a isso, porque senão a gente não compreende, é o seguinte: primeiro se aparelha tudo.
Ou seja, você começa a pegar todos os cargos comissionados e pega esses cargos comissionados e começa a colocar gente do partido do governo vigente. E essas pessoas têm a função de neutralizar toda e qualquer tentativa de levante contra o status quo, contra o que está estabelecido. Tá certo? Essa é a primeira tentativa logo. Segunda coisa, eles jamais empoderam as comunidades. Transferem poder, alimentam a ideia de que a comunidade pode se aglutinar. Eles fazem exatamente o inverso. Eles desagregam, eles não juntam, porque juntar é perigoso. Juntar essas pessoas em torno de temas urbanísticos, para que de repente essas pessoas se voltem contra a gente, é muito perigoso. É muito perigoso porque isso pode sair do controle. Portanto, esquece essa história de conselhos. Conselhos de bairros, conselhos comunitários. Esquece isso aí. A gente faz o seguinte. A gente tenta descobrir se tem alguma liderança de associação de bairro e faz o quê? O que a política vigente faz? Vai nesse chamado líder de associação de bairro e faz cooptação e compra essa pessoa, para que essa pessoa passe, de alguma forma, a controlar aquela comunidade, para que aquela comunidade não se insurja contra o poder vigente. Gente, eu estou dizendo alguma besteira? É ou não é desse jeito que acontece? Pura verdade. É assim que acontece. Quando o modelo ideal de cidade era qual? Cada comunidade, entenda aqui, não é favela. Comunidade é um centro urbano. Porque assim, o Henrique Jorge, ele não pode ser comparado à Granja Portugal. Eu não posso meter o Henrique Jorge, ou então João 23, no mesmo balaio da Granja Portugal, porque a Granja Portugal, estou falando desses aqui porque nós estamos mais próximos, tá? Podemos falar do Curió, podemos falar de outros. Por quê? Porque existem contextos intrínsecos ao João 23 que já passaram, é meio que como se já tivessem avançado em relação a outros contextos ainda muito precários e muito incipientes, que estão sendo vividos pela Granja Portugal, por exemplo. É mais ou menos como você tentar comparar o Jockey e a Granja Portugal. Tá certo? Existem já contextos ou situações que já foram superadas. Então, o que uma municipalidade, o que um governo municipal, por isso é que eu falo de gestão e não de política, o que ele deveria fazer? Ele deveria promover essa aglutinação através de conselhos comunitários, e esses conselhos deveriam ser governados não por uma pessoa, mas por 7 articuladores eleitos com mandato, sem remuneração, para que seja realmente espontâneo, voluntário, até mesmo vocacionado, para que essas pessoas efetivamente comprometidas, às vezes são aposentados, essas pessoas efetivamente comprometidas pudessem, de alguma forma, pelo sistema de representação, representar os anseios daquela comunidade e definir naquela comunidade quais são as prioridades. Eu vou dar um exemplo, vou já te dar a palavra, João. Eu vou dar um exemplo. Chega o município e diz, vamos fazer aqui uma praça. E faz, sem perguntar para a comunidade o que a comunidade efetivamente está precisando. E o que aquela comunidade ali está precisando, porque ela está muito próxima de uma indústria e tem um contingente de mulheres muito significativo que trabalham nessa indústria e deixa as crianças, às vezes, em casa, com a vizinha, com a avó. O que eles estavam precisando mesmo, antes mesmo da praça, era de uma creche. Mas não há diálogo. A cidade não dialoga, os gestores não dialogam com a cidade. E não dialogam de uma forma legítima. O que é a forma legítima? Não é através de uma liderança, uma só, que supostamente vai representar toda uma comunidade, uma associação. Gente, democracia é algo muito diferente disso. Democracia são gestões feitas pelo povo, para o povo e com o povo. Com o mesmo. Onde o povo tem efetiva participação. Vamos lá, vamos ser francos. A nossa democracia está resumida a uma única coisa. O nosso caráter cidadão, ou o nosso exercício cidadão está resumido a uma única coisa. De 2 em 2 anos a gente vai lá e faz o quê?
vota. E só, acabou. Nunca vai haver uma comunidade, nunca vai haver uma centralidade, uma cidade evoluída se os... Assim, tá? Se os cidadãos que nela habitam não participarem da gestão da cidade, mas participarem da operação da cidade. Vamos lá. Deixa eu fazer uma... Você ia fazer uma observação. Deixa eu fazer aqui uma comparação, uma má comparação. Uma cidade é uma casa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você chega numa casa, entrou na casa, ok? Entrou na casa. Aí tem uma rede enrolada em cima da televisão na sala. Aí tem um pote no corredor. Um pote no corredor. Aí o pinguim, sabe o pinguim? Está dentro do forno, no fogão. Certo? E a roupa suja está dentro do banheiro. Um monte de roupa suja dentro do banheiro. E, para completar, vamos lá. Para completar, a cama está encostada na porta do único quarto que tem e tem espaço sobrando do outro lado que você poderia encostar a cama para poder conseguir entrar no quarto. Mas não, a cama está encostada na porta e você entra no quarto passando por cima da cama. Qual é a leitura que vocês fazem dessa casa? Qual é a conclusão que vocês chegam dessa casa? Pior possível. A casa está o quê? Desarrumada e está o quê? Desgovernada, né? Mal administrada essa casa. Concordam comigo? Quando você olha para a cidade de Fortaleza, qual é a impressão que você tem? Qual é a leitura que você tem? É mais ou menos uma casa dessa. Agora, veja só. Se você tem aqui, infelizmente, eu não quero ser preconceituoso, mas infelizmente ainda é a esmagadora maioria, que quem realmente dá um jeito na casa é a mulher. Porque se depender do homem, o homem só vai na chibata, não tem jeito. Né? Só vai mesmo, enfim, é no couro mesmo ali, é na lapada no couro. Mas quem dá um jeito mesmo, é tanto que a gente diz assim, né? Às vezes a gente está em determinadas instituições, organizações, aí diz assim, puxa vida, estava faltando só uma mulher para dar um toque nisso aqui, para dar para dar mais ou menos um caráter de arrumação nesse negócio. Aí às vezes elas chegam, fazem isso e a gente chega à conclusão, rapaz, só mesmo com uma mulher. Mas vamos lá, essa responsabilidade devia ser dos dois. Eu não estou dizendo que ela tem que ser assim não, mas infelizmente ainda é desse jeito. Agora eu pergunto o seguinte, uma mãe, que quer manter a casa organizada, qual é a primeira coisa que ela faz em relação aos membros da casa? Ela chama para quê? Chama para participar. Uma mãe, que é líder, ela limpa, junta e organiza tudo que os filhos e o marido suja, bagunça, né, e desarruma? Não. Ela vai logo tratando do seguinte, ela vai logo tratando de botar as ordens e dizer, se você sujar, você limpa. Se você sujar, você vai limpar. E quem vai, e aí, às vezes, o que ela faz é o seguinte, ela pega a cueca do menino, tá certo? Ou esconde, ou bota lá no meio da rua, diz, bora, vai pegar lá. Já que pode ser em qualquer lugar, já que você pode deixar em qualquer lugar, vamos deixar lá na rua. Enfim, ela faz qualquer coisa, mas ela deixa claras as regras. Não existe casa limpa, organizada, arrumada, sem a participação daqueles que vivem. Como é que vocês acham que vai existir uma cidade que a prefeitura passa, tira o lixo, o cara vem, joga o lixo de novo na rua, e você que mora e é vizinho, simplesmente diz, Ave Maria, a prefeitura não limpa isso aqui. Não tem como funcionar isso. Não tem como funcionar. Agora, por que é que a prefeitura não consegue isso? Porque, meu amigo, não adianta eu estabelecer uma relação onde só você faz alguma coisa por mim. A relação, para ela ser equilibrada e justa, tem que ser uma relação onde eu também tenho que fazer alguma coisa por você. Eu não posso só chegar para a população, e é por isso que a prefeitura não consegue fazer gestão. Fazer gestão, por exemplo, de lixo. Porque numa cidade ideal, sabe o que nós teríamos? Agentes urbanos. E sabe quem seriam os agentes urbanos? Membros do Conselho Comunitário. Seriam membros do Conselho. Eu já visitei cidades onde idosos,
onde aposentados, eles ficam em certos cruzamentos críticos. Imagina aí uma Carneiro de Mendonça aqui perto, né? Uma Carneiro de Mendonça com um Zé Bastos. É ou não é um cruzamento crítico? É crítico. Aí, faz de conta que tem uma escola na Carneiro de Mendonça. E tem toda uma população de crianças e jovens que se deslocam lá depois da Zé Bastos, já perto lá enfim, lá ali na região da Lagoa, e se deslocam e vêm a pé. Sabe o que essa cidade fazia? Ela pegava idosos, aposentados, que não tinham mais uma função para si, estavam fora do mercado de trabalho, e essas pessoas iam ser voluntários, gente. Tu pensa que não tem gente que gostaria de ter esse prazer de poder acompanhar essas crianças, acompanhar, que eu digo, acompanhar e participar do crescimento dessas crianças. Você pode imaginar o que é, por 5 anos, você está fazendo aquele trabalho ali de manhãzinha cedo, com um colete, né, com um colete, e esse colete tem, né, eu estou ajudando a educar crianças, porque ela não está ajudando a atravessar uma faixa. Essa pessoa que estivesse supostamente ajudando a atravessar uma faixa, estava garantindo o quê? Garantindo que essa criança ia chegar ilesa à escola e ia ser educada. Na verdade, o fim mesmo daquele ato, daquele trabalho, seria o quê? Seria ajudar na educação daquela criança. Agora você imagine o que é, depois de 5 anos, essa senhora que já tem 68, 72, 75 anos, essa senhora, depois de 5 anos, vê essa criança tendo se desenvolvido, passando ali todo dia. Você está entendendo que a história dos encontros, as relações, as vinculações, é toda essa teia que vai amalgamando e vai tornando a comunidade mais forte, vai criando aquela sensação de pertencimento. Não estão preocupados com... Sabe por quê? Isso aí dá trabalho demais. Isso dá trabalho demais. Vamos botar ali um sinal. A gente bota um sinal e deixa a coisa só com o sinal mesmo, porque no sinal a gente faz o seguinte, a gente faz uma licitação, vicia o edital, quem ganha é aquela empresa que está patrocinando a nossa campanha e fica tudo bem, a gente se perpetua no poder. Eu estou mentindo? Por que se faz tanta obra e tão pouca gestão? Porque em gestão eu basicamente preciso de pessoas. Basicamente eu preciso de pessoas para fazer gestão, para prestar um serviço, o maior material humano é gente. Qualquer curso de administração ou de marketing ensina isso aqui. Mas quando eu estou falando de obra, sabe o que eu preciso? De recurso. E esse recurso sai, mas o quê? Volta. Por isso é que se vendeu essa ideia de que uma gestão boa é a gestão que tem muita obra. Rapaz, Fortaleza está um canteiro de obras. E aí vem aquelas coisas esfarrapadas, né? Desculpe-nos pelo transtorno. Estamos fazendo uma Fortaleza melhor. Fortaleza melhor não, Fortaleza com mais obras, somente acabou. Uma obra sem fim e sem função e sem operação. Isso não acontece só na cidade de Fortaleza. Você vai para o estado do Ceará e vai olhar a quantidade de hospitais que estão simplesmente fechados porque não tem. Às vezes tem um hospital, tem um equipamento e não tem recurso, não tem dotação, não tem verba. Sabe para quê? Para operar o hospital, para fazê-lo funcionar. Gente, isso é assintoso. Está na hora da gente se insurgir em relação a isso. Os espaços políticos precisam voltar a ser ocupados por pessoas de bem. E não é a política que suja alguém, não é a política que corrompe alguém. São pessoas ruins que corrompem a política. Solução, então? Substituir essas pessoas, tirar essas pessoas. Se vocês virem um colega de vocês, e é terrível isso, eu comecei a me movimentar politicamente, e depois de forma partidária, e um amigo do meu enteado, ele já foi logo dizendo isso, já que aparece de BMW. Já que aparece de carrão. Porque esse é o conceito. Político é ladrão e corrupto. Não. Político corrupto e mau é político ruim que não devia estar ocupando esse espaço. Assim como existe advogado bom, advogado ruim, médico bom, médico ruim, professor bom, professor ruim. Em qualquer agrupamento, em qualquer ajuntamento humano, vai existir sempre aquele que corrompe e aquele que não se corrompe. Então,
Gente, levem para casa, por favor, essa preocupação. A gente precisa mudar essa percepção e esse conceito que nós temos de política. Porque senão, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Não dá, em um sistema democrático, em um regime democrático, não dá para viver sem política. Perdoem-me, mas esse estado ideal de coisas, essa ilusão, não é possível. Nós vivemos prestem atenção só nessa sequência lógica, nós vivemos numa democracia chamada democracia representativa. Isso é constitucional. Numa democracia representativa, quem representa as pessoas, o povo, são parlamentares. Esses parlamentares se aglutinam em agremiações, siglas, legendas ou partidos, que não têm ideologia nenhuma. São raríssimos os partidos que têm ideologia. São raríssimos os partidos que têm causa, que têm uma bandeira. É tudo personalista, é em cima. Vocês querem ver um exemplo? Tem um monte de gente aqui que eu tenho absoluta certeza que votaria para prefeito no Capitão Wagner, que eu conheço pessoalmente, já tive com ele pessoalmente, conversamos longamente, e é uma pessoa muito boa. Mas você vota, sabe por quê? Porque você fica na esperança de que ele, de alguma forma, tanto ele como o Heitor, não estou me referindo somente a ele, a pessoa dele não, porque eu não quero aqui, em hipótese alguma, estabelecer qualquer tipo de crítica. Mas a gente vota sem saber o que ele defende. Tem uma coisa que a gente sabe que ele defende, segurança pública. Além disso, mas uma cidade não é feita só de segurança pública. Uma cidade é feita de muito, mas segurança, na verdade, já é um sintoma, na verdade, um efeito colateral do mau urbanismo. Segurança pública é um sintoma colateral de uma má gestão, de não se priorizar a educação, de não se priorizar a formação de crianças, ocupação de crianças, geração de renda, de emprego para elas, para jovens. Mas aí eu digo, meu candidato é o Capitão Wagner. Aí você pergunta, ele chega e pergunta assim, o que ele defende? Sei não, mas eu gosto dele. Me diga se não é desse jeito que as pessoas escolhem. É por afinidade pessoal, não é por bandeira. O que nós estamos precisando é de gente abnegada. Vocês compreendem esse termo? Abnegação. Ou seja, disciplina a ponto de buscar isso sem cansar. Porque diz respeito... Agora, a gente só vai conseguir isso no dia que nós mudarmos a nossa mentalidade e a nossa, principalmente, percepção de dever em relação à sociedade. A nossa percepção de responsabilidade em relação à sociedade. É para todo mundo chegar em casa e se fazer essa pergunta. Se eu não fiz nada pelo meu país, pelo meu estado, pela minha cidade, eu não tenho o direito de reclamar de nada, porque não estou fazendo nada. Não estou fazendo absolutamente nada. Então eu tenho mais aqui como ovelhinha, ser conduzida em rebanho e aceitar tudo que estão fazendo. Porque eu não reclamo. Eu não me envolvo, eu até reclamo, mas eu não me envolvo. Eu não busco me aglutinar com outras pessoas para exercer o poder que eu tenho, que a Constituição, inclusive, me garante. Então, aí está o grande problema. Agora, eu preciso muito responder à provocação sobre as ciclofaixas e ciclovias. Até porque, quem me conhece sabe que eu não sou só defensor dessa causa. Eu sou usuário, efetivamente, de ciclofaixas e ciclovias. Por quê? Porque eu me desloco na cidade. Hoje era para eu ter vindo para cá de bicicleta, tá certo? E eu não vim, não foi por outra coisa, não. Eu não vim porque eu já saí atrasado e eu sabia que eu tenho a quase que absoluta certeza, porque no dia que eu fui para o Bom Jardim, deu só 40 minutos, se eu tivesse vindo para cá, tinha dado menos. Quando eu fui ao Bom Jardim, deu 40 minutos. Então, se eu tivesse vindo para cá de bicicleta, eu não teria levado 1h25 que eu levei para chegar aqui. Com certeza. Mas, enfim, o fato é que realmente o meu dia a dia é assim, eu faço rir quando eu vejo essas notícias de que a gasolina está subindo. Faço rir porque eu não uso. Eu efetivamente não uso. Eventualmente eu pego um carro. Eu vim hoje num que nem é meu. É da minha mulher. Era o primeiro que estava lá, peguei e saí nele. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte. Essa ideia de que o espaço público é do carro é uma ideia falaciosa, mentirosa, que foi desenvolvida e promovida pela indústria automobilística ao longo de décadas. Ao longo de décadas. Se uma cidade é justa e democrática, ela democratiza o uso do espaço. Democratiza o uso do espaço. E Fortaleza, pasmem, mas Fortaleza
é uma cidade absolutamente ciclável, ou seja, é uma cidade extremamente convidativa para o deslocamento por meio de bicicleta. E a razão é muito simples. É muito plana. Vocês não sabem o que é uma subida, vocês não têm nem ideia do que é uma subida. Vocês sabem quantas subidas tem efetivamente em Fortaleza? Subidas mesmo, só tem uma. Vocês sabem qual é, não? Nada, aquilo ali é só um trecho de 3 quarteirões. É a Santos Dumont, que tem 1,1 quilômetros de subida contínua. 1,1 quilômetros de subida contínua em um aclive de uma inclinação relativamente alta. Só. E hoje eu saí da minha casa, lá no Meireles, saí e fui até o Vila Galé, são 8,9 quilômetros, fui ministrar uma palestra lá de manhã, peguei minha bicicleta, 10h30 da manhã, saí e fui para a Viva, fui para a nossa empresa. E que fica ali na Aldeota, já Vigílio Távora com o Padre Antônio Tomás. Tá certo? E de lá fui para vários outros lugares, que é assim o meu dia a dia. Agora percebam só uma coisa. Enquanto nós não criarmos as condições necessárias para que as pessoas circulem na cidade de bicicleta, elas não irão fazer isso. Pelo simples fato de que é perigoso. Essa mudança não acontecerá. A crítica que eu faço à gestão atual em relação ao que ele tem feito, eu agradeço cada centímetro de ciclofaixa que é colocada na cidade. Foi botado mais 2 centímetros de ciclofaixa. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço. Mas eu não posso deixar de fazer uma análise crítica. E a análise crítica que eu faço, é isso que eu estou falando, gente. É obra, é obra, é obra, é obra, é só obra. Existem 2 modelos de implantação de cicloestruturas, de infraestrutura cicloviária numa cidade. Um modelo, você pega Parangaba e resolve a Parangaba. Bora, vamos estimular que quem mora na Parangaba ou na Grande Parangaba vai conseguir circular dentro nessa centralidade. Vocês vão de convir comigo que Alberto Magno e Gomes de Matos são ruas, são vias que têm uma intensidade de comércio muito grande. Ok? Vamos terminar. Né? Uma intensidade de comércio muito grande, uma atividade comercial muito grande. O que é que eu faço então? Eu pego e doto todas as vias de infraestrutura, que não necessariamente é só ciclovia e cicloestrutura, existe também e ciclofaixa, existem também as ciclorotas, e aí eu resolvo uma região. Eu pego o Carlito, alguém conhece o Carlito? O Carlito é uma centralidade. No Carlito tem uma centralidade. Ali você tem praça, ali você tem supermercado, tem um monte de coisa, tem até cartório, tem um diabo quatro. O que é que eu faço então? Vamos pegar uma macro-região e ramificar de tal forma que quem mora aqui vai se sentir seguro, convidado a pedalar com segurança nesse trecho. Pronto, aí eu consegui resolver e estimular. As pessoas agora vão, nesses deslocamentos, todo e qualquer projeto de mobilidade sempre trabalha uma coisa, origem e destino. Esse é um modelo. Qual é o outro modelo? O outro modelo é o seguinte: quais são as grandes linhas troncais da cidade? Zé Bastos é uma linha troncal, Bezerra de Menezes é outra linha troncal, Washington Soares é outra linha troncal, a própria BR-116 é outra linha troncal. É só você tentar pegar a BR-116 e para você ver o que é que acontece pela manhã cedo, para você ver como é que ela está. É uma grande linha troncal, ou seja, são grandes corredores de deslocamento interbairros. Esse é o segundo modelo. Vamos resolver o seguinte: quem mora na região oeste de Fortaleza, lá para Antônio Bezerra, Presidente Kennedy, enfim, Sargento Hermínio ali, que é Monte Castelo, e aí vai, Parquelândia. Quem mora naquela região vai conseguir chegar ao centro com segurança de bicicleta. Pronto. Eu criei um corredor e agora eu consigo estimular as pessoas a fazerem uso. Mas não é só com uma ciclofaixa no meio. Eu criei toda uma estrutura ramificada que quem está na Juvita Feitosa vai até se essa pessoa vai sair da Juvita Feitosa e vai para o centro, ela não vai mais pela Juvita. Ela vai pela estrutura que eu criei, porque eu convidei essa pessoa, através dos ramos secundários, sair da Jovita e vir para essa estrutura principal, para essa via principal, que é uma via também de deslocamento. Esse é a única senão, a única ressalva que eu faço para o que a prefeitura tem feito. Não tem pensado em como as pessoas se deslocam. É mais ou menos assim: rapaz, aqui na Gomes de Matos cabe. Cabe? Cabe, então passa. Ou aqui na Alberto Magno cabe também. Se a gente acochar um pouquinho, cabe. Então, cabeu, passa. Bota.
Aí nas outras que são extremamente importantes. Gente, vê se faz sentido uma cidade que se diz preocupada com deslocamento por via, ou seja, por ciclistas, né? Promover o deslocamento por ciclistas, não tem uma ciclofaixa ou uma ciclovia em plena BR-116. Você já viu? Agora preste atenção como é que é a grande esmagadora maioria dos deslocamentos na cidade. A grande esmagadora maioria. De manhã você sai de casa, vai para o trabalho, passa o dia inteiro no trabalho e volta no final do dia. Concorda comigo que uma grande maioria das pessoas faz isso? Agora percebam o que é que isso significa. Você vai às 7 horas da manhã. Como é que está o sol às 7 horas da manhã? Baixo. E volta que horas? 5, 6, 6 e meia. Como é que está o sol nessa hora? Não existe. Ele já sumiu. É incrível. Eu estou suando muito mais aqui dentro fazendo essa palestra do que eu suo pedalando na cidade de Fortaleza. É simples assim. Então, gente, a gente vai ter que concluir. A minha bicicleta ela é a chamada pedal assistido. Eu vou até explicar para vocês aqui bem rapidamente, só para vocês entenderem. Uma bicicleta elétrica, se ela for bicicleta, considerada bicicleta, ela não pode ter acelerador. Ela só se desloca mediante a força humana, mediante tração, né? Tração gerada por força humana. A bicicleta elétrica, o que ela faz? Você pedala, quando você dá 2 pedaladas, na segunda pedalada é como se viesse uma mãozinha aqui atrás. Por quê? Porque ela não é feita para atividade física. Não está em jogo aqui performance, não está em jogo aqui condicionamento físico, não está em jogo aqui ganhar de alguém, está em jogo aqui simplesmente se deslocar. Se deslocar. E é por isso que eu consigo fazer um trajeto tão longo e fazer um trajeto de forma tão confortável e tranquila. Porque eu vou pedalando, pedalando o tempo todo, pedalando, igual a Dilma. Pedalando, mas só que o motor está reduzindo em muito esforço. E no que ele reduz muito esforço, ele aumenta a minha velocidade de deslocamento e diminui consideravelmente o meu cansaço. E com isso eu não suo. Está entendendo? Com isso eu transpiro. Se eu transpirar, eu transpiro muito menos que se eu tivesse numa bicicleta para uma eventual atividade física. Então, gente, qual é o objetivo aqui? O objetivo foi tentar passar para vocês o que é que vem a ser uma cidade voltada para as pessoas, onde o ser humano, na sua escala mais essencial, na escala humana, de pedestre ou ciclista, é contemplado como sendo a prioridade da gestão dessa cidade. E a segunda coisa que eu tentei passar para você foi que muitas, na verdade, na grandíssima maioria das vezes, as decisões elas não são tomadas com base em princípios de gestão, mas sim em conveniências políticas. Por quê? Porque o projeto maior não é fazer uma cidade e ser percebido pela população como uma gestão voltada para o indivíduo, voltada para as pessoas. O projeto maior é o quê? É perpetuação no poder. Por isso é que eu sou, talvez, o maior antipetista que existe aqui no Ceará, e eu não quero insultar ou afrontar ninguém com isso. Talvez eu seja, mas eu não deixo de elogiar a gestão que o Haddad está fazendo em São Paulo. Toda a coragem que ele está tendo, apesar de ser um petista. Por quê? Porque a minha crítica, ela não é uma crítica cega, ela é uma crítica consubstanciada em padrões técnicos, em questões absolutamente técnicas. E ele tem feito uma gestão das mais corajosas que esse país já teve, já viu, mas infelizmente tem estragado ideias boas fazendo da forma errada. As ideias são excelentes, mas tem feito de forma atabalhoada, de forma translocada, e com isso tem prejudicado a percepção da cidade em relação a essas ideias. Então, eu quero agradecer vocês pela oportunidade, quero conclamar vocês a se mobilizarem. Se quiserem me acompanhar lá na minha página, estou sempre postando coisas a esse respeito, é Paulo Angelim, você procura lá no Facebook, você vai achar 2, você vai achar o perfil e você vai achar uma página. Mas você acha lá fácil. Mas conclamar vocês a voltarem para casa se questionando se vocês estão cumprindo o papel de vocês como cidadão. Não pode mais a gente ficar só na expectativa de que outro resolva aquilo que é responsabilidade nossa também resolver. Nenhuma cidade vai conseguir se arrumar, vai conseguir se organizar, vai conseguir ser limpa, saudável e humana se nós não participarmos disso. Não é se nós só não cobrarmos isso, é se não participarmos. O que é que adianta eu subir no trio elétrico, falar de corrupção, falar que nós temos que combater a corrupção, chegar ali na esquina e comprar um CD pirata? Eu estou simplesmente alimentando isso. Ou existe coerência da minha parte,
Ou então, eu não tenho o direito de fazer essa reclamação, ou então fazer esse apelo e de me mobilizar em torno dessa causa, tá certo? Então, eu só peço a Deus que abençoe cada um de vocês, a caminhada de vocês. Parabéns pela disposição em crescer, né, buscando mais conhecimento e que a gente possa ter uma Fortaleza aí realmente mais saudável e mais humana, tá bom? Muito obrigado.